a base do manual que vocês vão trabalhar, tá? Então esse aqui é um exemplo de um manual. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E daí a gente vai interagindo aí, tá? Então tá, pessoal, vou deixar a página do manual aqui em primeiro mais visível, né? Olha só, então, isso aqui, ó, primeiro, o manual, aqui não aparece a capa do manual, mas o manual começa com uma capa e depois vem um índice. Quando eu falo fazer um projeto de uma capa, já é um projeto de design gráfico, ou seja, escolher a logo da tua empresa, já no caso do mercado municipal, criar uma capa para ele, fazer daí o índice, primeira coisa o índice, e daí vai na ordem, né, das páginas que vão aparecendo. Normalmente o manual básico, tá? O que vocês vão fazer tem um pouco menos do que isso aqui, mas para vocês terem aí como que diz assim, umas diretrizes. Então, primeira coisa, introdução. Daí você, essa introdução, o que que diz? Essa introdução, vocês vão poder literalmente quase fazer um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui. Porque essa introdução, ela explica o que é o manual. Olha só, este manual básico de identidade corporativa trata-se de uma referência de normas e configurações de uso e aplicações para identidade empresarial do mercado municipal. No caso, esse que eu estou mostrando para vocês lá com Foz, né? Mas do mercado municipal, de Foz do Iguaçu, ou do mercado municipal Guarani, não sei das quantas. Aqui é o nome do mercado de vocês. Para que serve o manual? Destina-se a facilitar aos usuários os conhecimentos para padronizações e aplicações da identidade corporativa da empresa. O manual que se apresenta compreende um programa básico de identidade visual do mercado municipal, né? Faz-se importante e necessário para nortear as aplicações dos elementos da identificação da empresa aos diversos fornecedores gráficos e afins que trabalhem com a imagem da empresa. Assim sendo, não é permitido as variações e diferenciações ou manipulações desses elementos que não foram previamente definidos nesse manual. A logomarca. Aqui é legal colocar assim, ó, a marca. Aqui, depois, isso aqui é de 2004, até nessa época ainda usava essa terminologia. Hoje eu gosto de usar mais o nome marca. A marca, símbolo mais logotipo. Logomarca é o jeito que fala no Brasil, tá, gente? Mas se você falar a marca, símbolo mais logotipo, fica mais correto. Não poderá sofrer nenhuma variação dimensional nos eixos verticais ou horizontais e tampouco alterações nas dimensões e combinações de formas, de cores que descaracterizem os elementos que ora se apresentam. Gente, então, isso que está aqui é uma introdução do manual, tá? Página 1 é legal, vocês podem fazer literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V e só mudar o nome aqui de Zaconfos e colocar como é que diz? Mercado Municipal. Depois você vai explicar, página 2, o símbolo, o que é o símbolo, por que é o símbolo, o que ele significa, como que ele foi gerado. Então, no caso da Confoz, esse aqui foi o símbolo. É uma cruz entrelaçada. Olha só que interessante. Na época, esse manual é de 2004, tá? Eu coloquei assim, ó, uma conhecida configuração da cruz datada do início da era cristã, porque isso daqui de fato já existia. Eu não criei do zero isso aqui. Eu conheci esse símbolo de outra situação e adaptei para a Confoz, tá? Para vocês verem. Essa aqui era um tipo de cruz entrelaçada de origem romana, né? E também em brasões de antigas famílias japonesas. Algo semelhante também aconteceu com esse formato em algumas dinastias, famílias do Japão, tá? Mas eu pesquisei, fui atrás disso. E o que acontece? Que propõe uma configuração que sugere uma circulação contínua. Se você for ver a ideia disso aqui, é como se fosse uma coisa contínua, que não tem fim, assim, passa por cima, passa por baixo, passa por cima, passa por baixo, e assim vai, né? O que acontece? Era essa a ideia, circulação contínua. Esse é o conceito, dado a geometria característica. Buscando uma analogia, agora essa é a ligação conceitual do símbolo com o negócio, tá? Buscando uma analogia com o aspecto da circulação e continuidade do mercado de consumo operante, insere-se esse símbolo representado a contínua atividade do contabilista, junto a esse mercado dinâmico e crescente. Ou seja, a contabilidade é um negócio que trabalha assim, né? Ela nunca para. Ela todo ano termina, fecha balancete, começa ano que vem. E vai. Então, essa é a ligação do símbolo com a ideia da contabilidade.
Eu não usei necessariamente, sei lá, a figura de um contador, ou uma máquina de calcular, ou uma folha de papel, sei lá. Eu usei um conceito, e o conceito era a circulação contínua e a atividade dinâmica, né, que nunca para, dinâmica e crescente. Esse é o conceito. Quanto mais rico for o seu conceito, melhor o teu ponto de criação de marca, tá? Porque tem uma parte que a marca vale praticamente 40% da nota, boa marca. Por isso que eu quero que vocês criem uma boa marca, né? Ele é estático e ao mesmo tempo dinâmico, porque está inclinado. Esse símbolo estimula a mente e o raciocínio através de sinais geométricos básicos, produzindo um efeito intenso de união num conteúdo simbólico e ornamental da própria marca, tá? Tirando aqui logomarca, colocar marca. Então ele é bonito, ele é ornamental, ele é dinâmico, ele é instigante. Então esses são os valores que eu defendi para argumentar com o meu cliente na época, tá? Tal símbolo possibilita uma rica variação de aplicações, sempre visando produzir o registro e a fixação da identidade visual para a Confoss. Ou seja, a ideia é isso, que todo mundo que passasse a ver isso aqui lembrasse da Confoss. E é exatamente isso que aconteceu. Outro aspecto daí, página 3, ó, logotipo. Ou seja, como que está escrito? Isso aqui tem que estar descrito por vocês também. Então, página 3, logotipo. Está aqui o logotipo. Eu usei essa charter aqui, ó, X, que é o nome dessa letra, inclinei um pouquinho ela, e aqui eu usei, se não me engano, a Quebec, é isso mesmo, tá? E esse aqui foi o logotipo que eu propus, com uma tarja vermelha e tal, bordô, tudo. Então esse aqui foi o logotipo e explicando como que eu usei aqui. Depois, aqui está o exemplo, ó, assinatura predominante, ela é de eixo vertical assim e de eixo horizontal assim. Duas assinaturas eu fiz. Hoje a gente tem até a terceira assinatura, aqui só tem essas duas, né? Mas hoje a gente já utiliza uma que eu tenho a largura do símbolo e alinhado com a largura do logotipo embaixo, de maneira que o símbolo fica maior. Depois eu mostro isso para vocês, tá? Mas essas duas assinaturas, uma de eixo vertical e uma de eixo horizontal, eixo predominante, tá? Ó, tá vendo? Aqui eu tenho esse eixo mais vertical por causa dessa assinatura. Depois, página 5, positivo e negativo. Então, lembra que eu falei na aula passada que uma boa marca, ela tem que ser boa quando está positivo e tem que ser boa quando está em negativo. Tem marcas que, se você deixar em positivo e negativo, ela já perde legibilidade ou perde a personalidade muitas vezes. Então, a gente tem que fazer o positivo e o negativo. Normalmente, agora, depois dessa página, a gente faz o que a gente chama de redução máxima, tá? Da marca. Que nesse caso aqui não foi feito, mas a gente pode fazer. Como que a gente faz redução máxima da marca? Gente, você pega a marca, por exemplo, positivo, que seja, né? E pense que você vai aplicar isso numa caneta, por exemplo. Qual seria o menor tamanho para aplicar numa caneta? Daí você mede ela e vê, ó, eu sugiro que seja no máximo, que pode ser reduzido essa marca, 18 milímetros, por exemplo, para que você não perca a legibilidade. Não adianta você dizer, não, pode deixar com 10 milímetros, só que daí você não consegue ler. Então não é lógico você tem que manter a redução máxima até o ponto da legibilidade confortável, tá? Então é outra coisa. Aqui não aparece, mas depois eu vou mostrar para vocês no que eu vou passar ainda para vocês usarem como um guia, tá? Outra coisa, grade construtiva também. Olha só como é que está essa grade construtiva. É a logo normal, no caso eu peguei a positivo, podia ser qualquer uma delas, podia ser ela só com o contorno também, né, sem preenchimento preto. Qual que é a ideia? É eu dar uma referência de aumento, ampliação a partir de quadradinhos, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, 15 quadradinhos na vertical e 30 quadradinhos na horizontal. E no caso, essa grade, ela tá 15 por 30, tá? De maneira que se eu preciso mudar o tamanho de X, deixar com 10 centímetros, então, né, 10 vezes 30, 3 metros aqui, então vai ter. Ah não, eu preciso deixar com 15 metros, então divide 15 pelo número 30, 15 metros por 30 vai ter o número do tamanho do X aqui, tá? E assim você pode ampliar, principalmente ampliar a partir da grade construtiva. E também a grade construtiva, ela normatiza, tá, as proporções também da marca. Tá?
Página 7. Aqui estou mostrando aqui as principais fontes da logotipia da marca, né? Depois, os afastamentos da marca, ou seja, a área de segurança, que a gente diz, né? Ó, para os afastamentos superiores direita e esquerda e os afastamentos inferiores direita e esquerda, deve-se seguir as proporções indicadas. No caso, digamos que o símbolo é esse aqui. Então você vai usar agora os afastamentos. Eu sugeri, eu como designer, eu disse, olha, 1/3 da largura do logo, ó, e 1/3 da largura do logo aqui. Ou seja, não é um valor fechado, 10, não é um valor 15, é um valor que pode variar. Digamos, pode ser 30 centímetros. Então tá aqui, ó. Esse aqui seria 10, esse aqui seria 10 centímetros. Isso aqui é o afastamento do topo, o afastamento da lateral, afastamento da outra lateral e o afastamento da base. Aqui aparece um quadradinho, mas isso vale para uma página 4. Como que você vai posicionar? Se você for colocar no canto superior esquerdo, então você vai manter assim, ó. E o que sobrar para a direita e para baixo está valendo. Ah, não, vou colocar no canto inferior direito. Então você vai lá, você tem que respeitar, não pode passar dessas dimensões aqui, tá? Esses são os afastamentos que a gente considera de segurança. No caso, quando a marca está montada, de novo, o que é o X? O X é o tamanho do logo. E de novo eu coloquei 1/3, 1/3, 1/3 e 1/3, tá? Isso se chama área de afastamento ou também áreas de segurança da marca, tá? Também vocês vão fazer lá. Indicação da cor ou psicodinâmica das cores. Aqui no caso, não aparece a psicodinâmica, eu só indiquei as cores. Ó. Então, isso aqui é o Bordeaux Pantone 202, preto fosco Pantone Black e cinza, tá? Claro, 10%. Então, essas foram as cores que eu indiquei. Mas no nosso caso, depois vocês vão fazer a psicodinâmica. Esqueci de falar para vocês. Essa marca aqui da Confoz, quando eu conheci eles, essa marca era azul claro com amarelo. Uma coisa bem fora da bola, assim, para um escritório de arquitetura. E na época eu disse, olha, o Bordeaux é uma cor séria, é uma cor que inspira qualidade, é uma cor que inspira confiança, seriedade, profissionalismo, né? Eu mostrei para eles o porquê. E o preto porque é elitizado, porque ele também é uma coisa clássica, né? E a junção das cores era justamente dando essa ênfase para eles, com a psicodinâmica. Isso não aparece aqui nesse manual, mas eu quero que vocês façam a psicodinâmica. Por quê? Vocês vão escolher a cor, né? Da marca do mercado municipal. E daí, por que você escolheu essa cor? E daí surge a psicodinâmica. Você vai justificar o uso da cor da sua marca ou do mercado a partir da tua intenção de comunicação visual, tá? Por isso que tem que colocar lá a psicodinâmica das cores que vocês escolherem, tá? A psicodinâmica das cores que eu usei para apresentar essa marca em 2004, eu falei verbalmente, né? Mas aqui eu só normatizei daí qual que deveria ser as cores deles. Em todos os diversos materiais de identidade, seja qual for a técnica empregada, se é papel, plástico, metal, chapa pintada, estamparia, tecido, serigrafia, etc., todos deverão ser mantidos os tons aqui apresentados, tá? Isso aqui é uma forma de você normatizar o uso da cor. Tipografia, daí, ou tipologia também, para fins de endereçamento, ou seja, endereçamento, telefone e tal, bem como outros comunicados, onde esses acontecerão juntamente com a marca da Confoz, indica-se a fonte Suíça 721BT. Para as formas de endereçamento, no meio da identificação da empresa, deve-se utilizar essas duas variações, horizontal e vertical. Então, no caso, nessa época, eu fiz como que era para colocar o endereço deles na horizontal e quando ela tinha uma predominância um pouquinho mais verticalizada, como que assinava no cartão, no papel, no envelope e tal. Isso aqui foi normatizado, inclusive a letra foi a Suíça 721. Então, isso aqui é a tipologia ou tipografia, tá? E daí vem, até aqui, gente, até a página 10, nós apenas normatizamos o uso da marca, ou a própria marca mesmo, né? A gente só normatizou isso, tá? A partir da página 10, daí começa a normatização das aplicações. Ou seja, isso aqui daí é diagramação mesmo, entendeu? Na época, em 2004,
ainda se tinha gravação em CDs e tal, mas está aqui, ó, isso aqui já era a diagramação, né? A diagramação simples, mas que já ia suprindo as necessidades deles, ó. O envelope, tá vendo? Olha como é que era para a logo e a assinatura, na época já não é mais assim, já mudou. O papel carta, ó, a logo aplicada lá em, ó, 1/3 aqui de até tá um pouquinho mais, né? Dos afastamentos e tal. A logo aplicada em área primária, na área secundária o símbolo que eles estavam começando a utilizar, e aqui em área quaternária e meio, né? Tava aqui o endereçamento e o contato. Olha o cartão de visita como que foi projetado, né? Simples assim. Né? O envelope, envelope saco pequeno, envelope saco grande, né? Também está aqui o tamanho dos envelopes, tudo como que eles trabalham, né? Olha que mantém unidade, né? Depois eu vou dar a lista que vocês vão projetar, tá? Eu só estou mostrando. Tudo isso aqui são diagramações. Etiqueta para arquivo morto, na época nota fiscal, etiqueta para disquete, hoje nem tem mais disquete, recibo simples, tudo são diagramações. Um exemplo de um calendário, né? E uniformes. Então, aqui o uniforme, como que era para usar, né? A aplicação da logo, o tamanho da marca aplicada, tá? A calça, o uniforme, tá? Então tudo isso aqui a gente normatiza. Isso aqui são normas de aplicação. Normas de aplicação em veículos. Ó, na porta tinha que ter tanto, o adesivo era 3M ou similar na cor, não sei o que lá, direita e esquerda. Na parte de trás, a logo assim também já está diferente, já não é mais assim que eles usam, tá? E o projeto da fachada, que foi o primeiro motivo que eles me chamaram lá, era para projetar a fachada. E eu que sugeri para eles que eles trabalhassem, né? Não só a fachada, mas a gente redesenhasse a marca. E eu acabei redesenhando a marca, toda a aplicação para eles, né? E como ficou a fachada. Na época eles fizeram até uma fachada parecida com essa aqui, né? Hoje o escritório está bem maior, já cresceu, tudo, né? Aplicações em brindes. Então, exemplo de um boné, né? O tamanho que aplica lá. Exemplo de uma caneta, um chaveiro, uma camiseta, né? E daí no finalzinho os créditos, ó. Quem que imprimiu para mim? Foi a Tio Reprografia, já não tem mais aqui em Foz, tem agora Medianeira, acho só. Mudou o nome também. Quem fez a capa e o acabamento foi a Braspel, porque esse livro que vocês estão vendo aqui, essas páginas, eles foram encadernados, tá? Encadernados numa capa bordô também, com a logo, tudo, né? Quem fez a impressão das páginas foi a MZ Limitada. A gráfica que imprimiu inclusive as papelarias para eles, tá? Tá aqui o contato. Fachadas e luminosos foi o pessoal da Soares Luminosos que fez a fachada. Ou seja, estava tudo então documentado, né? Foz do Iguaçu e a data aqui, né? E aqui estava os criadores, né? No caso, eu aqui, né? Aqui foi o meu telefone na época, tudo, né? Ou seja, então é uma documentação geral sobre um trabalho de comunicação visual, certo? Vocês vão fazer algo semelhante a isso, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só minimizar aqui. Ampliar aqui. Pessoal, tudo bem? Tá? Todo mundo viu aí, entendeu? Legal? Conseguiram? Por enquanto, sim. Ah, legal. Isso. Agora eu vou mostrar para vocês um trabalho real onde eu fui contratado por um escritório de arquitetura e engenharia como designer para fazer a comunicação visual, sinalização, tá? Olha só, então o pessoal ia fazer como que a gente chama? Como um posto de saúde, né? O pessoal venceu uma licitação, alguma coisinha lá para Londrina. E daí eles falaram, ó, a gente precisa fazer a sinalização interna, Vila. E eu sei que você mexe com sinalização, como que você vai? Você pode fazer, quanto você cobra e tal. Daí combinamos um preço e tal, né? E acontece que, né, eu prestei serviço daí para esse escritório, né? E olha só. E aqui já aparece, então, um manual de identidade visual da onde? Desse SUS aqui, né? Não é SUS, Saúde com a gente, é um programa do SUS, né?
de abril de 2012. É a versão do manual, tá? Então tá aqui, ó, já aparece a logo, tá vendo? Né? Daí o que acontece? A marca do SUS, a introdução, ele está explicando, né? Essa é a marca do SUS, tá vendo? Ele está mostrando tá, o que acontece, uma marca, a relação que tem, ou seja, está conceituando a identidade dessa marca, tá? No caso aqui é um manual real, feito de fato de uso do governo federal, tá? Então tá lá, as marcas do SUS e as redes de seus serviços. Veja, a gente está vendo um manual de identidade, tá vendo? Então lá como que o bloco básico do sistema, quando aparece o SUS, Ministério da Saúde, o símbolo do governo da época, o SUS, a unidade de acolhimento, tá conceituando todo um contexto de uso da marca. Aqui, a marca e os seus símbolos e os elementos. Então aqui, quando está ligado a uma ação, aqui é outra ação, outra ação, outra ação. O que você percebe? Que mantém uma certa unidade de marcas. Cada caso é um caso, mas tudo é um sistema ligado ao SUS, tá? A marca e as assinaturas, ó, tá aqui, ó. Eixo vertical, aquilo que aparece lá no manual que vocês viram lá. E eixo horizontal, tá vendo? Por que a gente tem isso? Para facilitar aplicações. Tem hora que a aplicação vai ficar melhor assim e tem horas que a aplicação vai ficar melhor assim, tá? Aqui, marcas do SUS, daí quando ela aparece combinada com outras, tá vendo? Ó? Aqui a maneira de dispor ela. Diretrizes da marca, daí aqui está a grade construtiva, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, eles consideram um valor de Y, essa parte aqui, ó, o afastamento entre essa letra e essa, eles consideram como se fosse Y. E daí a partir disso, eles colocam tudo que os valores de Y ou X, né, em relação a um Y que eles escolheram. No caso, é um jeito de você amarrar a sua grade construtiva. Ou seja, a grade construtiva nunca tem um valor fechado. 25, por exemplo. Não, não é valor fechado. É sempre um valor com uma variável, no caso Y, em relação a alguma coisa do desenho da marca. E daí sim, se é 3, se é 4, se é 5, se é 24, não importa. Mas é sempre em função de uma variável, no caso aqui Y, tá? Tá aqui a assinatura visual agora monocromática, né? De novo vertical e horizontal. Agora de novo com o slogan, tá vendo? E a maneira de aplicar o slogan, né? Aqui o nome fantasia, aqui com o slogan, tá vendo? A versão positiva da cor, né? Ó, é praticamente a mesma coisa. E daí eles dizem assim, ó, se tá no branco, então você usa assim. Se está em 50% de preto, daí já não é para usar colorido. E 100% de preto, fundo preto, também não é para usar assim, porque daí já vai usar num outro sistema. Ó. Vai usar ou em cinza, ou em preto, ou às vezes em branco, que a gente chama em negativo, tá? Versão positiva. Então, ó, já não usa, a partir de 50% de preto, já não usa a versão positiva. Né? Usa daí a versão negativa. Quando está totalmente branco, não usa a versão negativa. Mas a partir de 50% tá, usa sempre a versão em negativo, que é aquele teste que eu falei. No nosso caso, a gente só vai mostrar positivo e negativo, não precisa indicar isso aqui, tá? A questão das cores padrões, também ele dá uma referência cromática aqui, tá? No nosso caso, a gente vai fazer algo mais simples. Aqui, a grade de proteção de novo, né? Desculpa, é a área de proteção, não é grade, né? E aqui ele considera que, de novo, eu tenho um valor de Y, que eu não sei qual que é que ele utilizou, mas ele diz, ó, 5Y é a maneira que ele... Deixa eu ver se tem alguém entrando agora. Isso, lá ele está entrando. É a maneira que ele coloca, né, como área de segurança, assim, né? Então, sempre em função de uma variável também. A redução da marca, no caso, ele já indicou, ó, a marca pode ser reduzida até 25 milímetros ou 270 pixels, mas só falando em milímetros já tá bom. E se for assim, até no máximo 15 milímetros. Como que a gente sabe quanto que reduz? Pense na aplicação de uma caneta.
Tá? Essa é a referência que eu sempre passo para os alunos. Também é a que eu uso também. Num lápis, que tamanho que eu aplicaria essa marca? No máximo ou no mínimo desse tamanho. Menor já não fica legal. Né? Tipografia ou tipologia, as duas terminações é correta. E aqui ele indica, ó, para você escrever todas as coisas, para usar essa Gotham Medium, Gotham não sei o que, itálico, regular. É uma forma de normatizar também os sistemas de escrever as coisas da empresa. Tá? No nosso caso, vocês não vão precisar fazer a tipografia, tá? Ou tipologia. Assinatura conjunta com outras marcas, aqui ele dá uma referência, uma norma, né? Também vocês não vão precisar fazer isso aqui, tá? Mas só estou mostrando a título de curiosidade. Uso indevido, ou seja, como você não pode fazer com a marca. Não pode achatar a marca. Isso eu falei lá naquele manual que eu mostrei. Isso está no texto, tá? Vocês não vão precisar fazer isso aqui também. Não é para achatar a marca, não pode mudar a cor, não pode alterar os elementos da marca, né? A posição, tá vendo? Ó? Aqui está centralizado, né? Ele não pode mudar isso aqui, não pode inclinar, não pode achatar no outro sentido, distorcer o símbolo, não pode utilizar efeitos que não foi previsto. Né? Então, são normas que às vezes as pessoas colocam para que não haja mudança da marca. Tá? Vocês não vão precisar fazer isso. Usabilidade das cores, né? Daí isso aqui também não precisa, tá? Tipo, impressão uma cor, assim, impressão da televisão para usar colorido assim, publicidade para usar em qualquer uma delas. Não precisa, é só uma referência de uso. A questão das indicações das cores, né? Também não precisa o comportamento daí em diferentes mídias, né? Por exemplo, malha construtiva, Pantone, monocromia, policromia, tipo RGB, né? Não precisa citar isso aqui. E finaliza normalmente, né, a capa final, que é bom ter capa e contracapa, tá? Daí aqui vem a parte das aplicações da sinalização. E aqui já tem também, ó, a tipologia que era para usar, o tamanho, a média, os X em relação a fronteira a frontal que podia usar, como que usava isso aqui, tudo uma norma métrica do uso, métrica da cor, norma da cor, norma da tipologia e norma das posições, tá? Isso aqui é a normatização da sinalização. A gente chama de manual de sinalética, que eles colocaram na época lá, né? E era isso aqui que eu tinha que seguir para projetar a sinalização do local lá. No caso de placa de serviço, então tinha lá o tamanho e tal, né? Sempre variando em relação a um X que ele já tinha determinado, né? No caso, o X aqui, deixa eu ver onde que está o X aqui. Deixa eu ver uma coisa. O X era baseado sempre num... Deixa eu ver aqui, não me lembro como que foi o X que a gente pegou na época aqui. Mas era assim, em relação ao tamanho que nós tínhamos lá no local, fazia a proporção de 33 por 5, tá? Daí eu tinha o valor lá, né? E daí, em função daquela largura, eu sabia que eu podia usar X, né? E X de afastamento. E daí eu dimensionei o tamanho da logo, tá? Eu fiz o processo inverso para chegar no valor de X, a partir dessas equações que eu consigo fazer daqui, tá? Bom, daí aqui um tipo de placa de serviço quando ela era tripartida, quando tinha mais de outras linhas, então eu precisava aumentar as placas, né? Aqui a placa de serviço mostrada, a posição, tudo, a fixação, outros exemplos de placa de serviço, né? E finalizava então o manual de orientação. E aqui, gente, está o projeto que eu fiz para eles, tá? Olha só, em primeiro lugar, o escritório me apresentou a planta, como que era. Eu peguei o projeto arquitetônico, aqui é uma parte só, mas eu, com base no projeto arquitetônico, né? Tá aqui o projeto arquitetônico. Tá aqui o estacionamento, a chegada de ambulância, a recepção, os banheiros, tinha área interna, tinha área dos
de refeitório, tinha a área da administração, de refeição, sei lá, né? O estacionamento, local de estacionamento especial, tinha a lavanderia, tinha almoxerifado, tinha os leitos, tinha tudo lá no projeto arquitetônico. Veja, aqui não tem nada com nome assim na planta, tá vendo? Ó? Não tem nada. Vocês vão fazer a mesma coisa. Na planta do mercado municipal, você não vai colocar o nome lá. Lá vai ter o que? A indicação da placa que você vai sinalizar naquele local, tá vendo? E olha como é que faz a sinalização. O que a gente chama de planilha quantitativa, só para vocês terem uma ideia. Olha só, eu tenho uma placa que se chama recepção. Eu tenho uma placa que se chama refeitório. Eu tenho uma placa que se chama copa. Outro, atendimento coletivo. Coletivo 1, coletivo 2, atendimento individual. Arquivo, espaço de conveniência. Veja que esses locais aqui, ó, os conteúdos são exatamente os conteúdos, ou melhor, os nomes das peças que aparecem no projeto arquitetônico. Quarto coletivo, despensa, quarto dos plantonistas, lavabo, administração, sala de reunião, almoxerifado, copa de funcionários, resíduos, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro coletivo, banheiro funcionário, saída, perigo, gás, diretivo. Veja que tudo isso aqui são elementos da arquitetura que estão presentes aqui, mas que no projeto não aparece o nome aqui, aparece a placa nesses locais, e normalmente a placa está posicionada perto de onde ele vai ser fixada, tá? Nós estamos falando agora, gente, de um projeto de sinalização, tá? Que é comunicação visual. Então, eu pego o manual de identidade, né? O manual de identidade. E agora eu sigo o manual de identidade para fazer o projeto de sinalização. Então, como que é o projeto de sinalização? Tá aqui, ó. Aqui já está o projeto real para os tamanhos reais que nós tínhamos lá. Então, aqui foram feitas as regras de 3 que eu falei para vocês. Eu segui um processo ergonômico que tinha também como norma, tinha um manual de orientação, né? Que tinha que dar dentro do cone óptico a visão, né? Para um cadeirante ou para uma pessoa não cadeirante, né? O que acontece? A altura que eu indiquei de leitura era 1,80, a posição da leitura era sempre do 1,80 para baixo, e aqui as placas bastante simples, que na época eu fiz, não precisava complicar, até mesmo porque essas já eram normatizadas, e eu precisava criar uma placa que fosse harmônica com essa, né? E eu defini dois tons, né? E aqui eu estou mostrando o detalhamento da instalação da placa com tubo, a placa aérea, que a gente diz, placa de fixação em parede e placas de fixação nas portas, tá? Dentro de um... E eu mostrei aqui a parte ergonômica, né, de legibilidade, né? Para um cadeirante, para uma pessoa não cadeirante. Então tá lá, as alturas e tal. Então isso aqui era a normatização das aplicações, tá? E aqui eu já tinha duas coisas importantes num projeto de sinalização. A planta de localização das placas, e no caso ele tinha um subsolo lá também, né? E a planilha quantitativa, que nada mais é do que uma relação assim, ó. Qual o modelo da placa? Ah, esse é o modelo A. Qual a nomenclatura? A1. E o que está escrito na placa A1? Recepção. E qual a quantidade dela? Uma. E aonde que está isso? Daí, olha na placa, na planta de localização. Ah, a placa A1 está aqui nessa parede, logo atrás da mesa de recepção ali, ó. Tá vendo? Então ali estava uma placa escrito recepção. Tá? E assim por diante. Olha, S1. O que é S1? Daí na planta quantitativa, desculpa, na planilha quantitativa, desculpa. Na planilha quantitativa, estava lá, ó, S1. Cadê o S1 aqui? Ô, louco, meu, cadê o S1 aqui?
o S1 é porque são placas bem específicas, né? Não, mas ele tinha que aparecer aqui, sim. S1, cadê? Ai, ai, ai. Não tá aqui o S1. E o que acontece é que cada placa dessa, né, ela tem um nome que está na planta de localização. O S1 realmente não tem aqui, porque é uma placa bem específica, a placa de serviço número 1, que é aquela que eu mostrei ali para vocês. Então vejam os componentes do projeto de sinalização. Primeiro, planta de localização, depois planilha quantitativa e o projeto de comunicação visual agora, aqui ó, como que ficou a placa da fachada? E daí está aqui o projeto, ó. Placa da fachada da entrada, ela tem esse tamanho, por esse tamanho, já está colocado, diagramado na posição que o manual estava dizendo. Ali está mostrando a testeira real do edifício, tá? A projeção da marquise, porque eu tinha o projeto arquitetônico e ela era 50 por 9,5 e eu adaptei daí a placa, né, de 9,5 por 63, porque eu fiz daí na projeção, ou melhor, na proporção do projeto, tá? O projeto da placa de serviços S1, que aparece só uma vez lá, né? Está aqui a diagramação da placa. O projeto da placa, daí tem umas placas menores, que é o modelo da placa A1, que no caso é tudo que era modelo A, desculpa, né? Era assim, ó, 40 por 13, 40 por 13. Eu fiz o modelo, o protótipo, né, na escala real, 40 por 13, para ver a leitura, a legibilidade e tal, né? E eu defini esse sistema aqui, ó. Eu defini assim, que aonde tinha a placa assim, com a cor alaranjada, era de acesso dos usuários desse sistema. Aonde tinha a placa com a tarja verde, indicava acesso do pessoal da saúde mesmo, seriam os médicos, enfermeiros, atendentes. Ou seja, isso era um jeito, foi uma sugestão que eu fiz e eles concordaram. Ou seja, para não ter tudo igual às placas. Onde tinha local de acesso exclusivo de funcionários, né, técnicos e funcionários, era verde. E o que tinha alaranjado, acesso de pacientes. Por quê? Eu fiz isso baseado no conceito da logo deles. Tá vendo que o verdinho está amparando, né, esse daqui, como que diz, o laranjadinho aqui, né? Então essa foi a variação que eu fiz para as placas. E daí tinha os modelos, tinha placas que era diferente, era de 30 por 10, né? Para sanitários também foi diferente. O sistema de fixação era com fita adesiva, né? Aqui eram placas que iam nos estacionamentos e no caso tinha um mastro para elas, né? Mas também eu diagramei essas placas, né? Tá lá o nome delas. E as placas daí, todas as placas que foram projetadas daí para os espaços reais lá. Então aqui estão todas as placas. Atendimento coletivo, né? Aqui do outro lado. E para cada uma ela tem o nome da placa, tá vendo? Quarto coletivo, né? Aqui, ó, resíduos contaminados, resíduos medicamentos orgânicos. E aqui tinha uma outra coisa que eles me pediram também, que era justamente a questão de sinalização de piso tátil. Eu entrei no manual de normas e vi como que era e indiquei aqui as medidas que deveriam ser seguidas para o piso tátil lá no local, tá? Aqui também tem outros modelos das placas que foram utilizados, que era o sistema de réguas, também nós dimensionamos para os nossos espaços. E esse aqui, então, gente, foi um projeto de sinalização, né, da época lá, para ser colocado. Veja que havia todo o projeto de arquitetura real e as placas especificamente para sinalizar nesse local. E aqui são 3 pontos importantes. Primeiro, o projeto das placas, o projeto de localização das placas e a planilha quantitativa. Essas 3 coisas amarram e definem todo um projeto de sinalização, que é um projeto de comunicação visual. Tá bom? Isso aqui fica como uma referência para vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro projeto de sinalização também para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Só um instantinho aí, gente.
Só um instante. Puxa, não vou ter aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês para me mostrar para vocês outro projeto de sinalização, tá? Pessoal, esse projeto aqui é um projeto de sinalização que foi feito pro Centro de Convenções, se não me engano é 2004, 2006, tá? Olha só, na época também, o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, eles estavam meio fazendo um planejamento de revitalização do centro, né, de convenções, e precisava reformular partes da sinalização interna dele, externa, tudo, questão de marca. E de novo, aqui já aparece, olha, a planta de localização e o nome das placas, tá aqui, ó, se você for ver, né, o nome das placas aqui, como que tá, A1, A2, A3, A4, tudo os modelos, cada o modelo de placa A era um tamanho, modelo F outro, E era outro modelo, mas às vezes esses modelos acontecem, por exemplo, ó, D, né, D6, eles são repetidos às vezes, né, mas e é isso que vai aparecendo no projeto de sinalização. Veja que, de novo, eu tenho um projeto arquitetônico, tá? Que é passado para o designer ou arquiteto que vai trabalhar com ele, e nesse projeto arquitetônico ele já vai colocando aonde que vão estar as placas e o nome das placas que estão lá. Por exemplo, D4. D4 é o nome de uma placa, tá? Então, todos esses quadradinhos são nome de placas, né? E o que acontece? Aqui estão as placas, ó. Modelo de placa D. E aqui tem vários, né, nomes aqui e aqui o que está escrito nelas, tá vendo? Modelo de placa B. Esse PDF ele corrompeu, não está aparecendo, mas tinha que aparecer aqui, ó, B1, B2, B3, B4, entendeu? Ah, tá aqui, não, a local de referência, tá aqui, desculpa. Tá aqui, ó, D4, 4D e tal. Então tá aqui os nomes, os locais de referência, que é o nome da placa, né? E o que estava acontecendo aqui. No caso aqui tinha português, inglês e espanhol e a quantidade que acontecia. E aqui estava localizado todas as placas que na época foram projetadas para serem colocadas lá no centro de convenções. De novo, a gente está vendo aqui a planta de localização, né? E a planilha quantitativa, tá? Aqui o projeto da fachada, que no caso foi trabalhado só a ideia de letras caixas, né? Eu mudei o nome, assim, o jeito que escrevia. E aqui o tamanho da letra, como que era, ela tinha 60 centímetros assim, 10 centímetros de profundidade e tal, né? Esse era o detalhe da letra no centro de convenções, aplicado diretamente na fachada lá do centro. Lá. Veja aqui, no caso de vocês vão fazer um mercado municipal. Pega a fachada do seu mercado lá, coloca, aqui faltou só uma referência da figura humana, e coloca lá que tamanho que você está aplicando na sua fachada lá, a sua marca, tá? Então tá aqui. E aqui vinha a parte do conceito gráfico que eu utilizei. O conceito era trabalhar os nomes, né, referente à construção da identidade iguaçuense, tipo lá tema Naipi, tema Tarobá, Itaipu, Ponte da Amizade, Cataratas, Fórum das Américas. Aqui tem uma lista de pictogramas que eu utilizei para as placas, as tipologias que eu ia usar também nas placas, certo? E o projeto das placas. Então tá aqui, ó, modelo placa 1, ou modelo de placa A. O tamanho dela, 3 metros e 10. Olha o tamanho disso, né? Por 1,20, um negócio gigante assim, né? Justamente, porque o pavilhão Cataratas era enorme, então daí tinha a placa modelo B, já era mais
era menor, né? 1,20 m de largura por 1,65 m. E tem lá, esse é o modelo E. E o modelo E tinha 2, 3 modelos E. O modelo A tinha um punhado de modelo A lá, agora não lembro. E daí aqui eu tinha a indicação das legendas do material, tal, do que era para ser essa placa. No caso, aqui, A, alumínio composto, B, alumínio composto tal, na cor tal, C, perfil H, D, adesivo, porque esse aqui era o projeto da placa em si, tá? Tinha um detalhamento técnico de como era a placa. Vocês não vão precisar fazer isso para mim, tá, gente? Isso é coisa que a gente faz no design industrial. Eu indicar o desenho do projeto da placa, né? E daí tava lá, ó, o que tinha aqui, por exemplo, isso aqui é adesivo vinílico preto, isso aqui é adesivo vinílico bordô, isso aqui é adesivo vinílico não sei o que, isso aqui é a pintura. Olha aqui, esses grafismos eram um tipo de adesivo vinílico na cor cinza, tá vendo lá, ó? Cor cinza é referência a Pantone e tal. Ou seja, é o projeto visual da placa, tá? Aqui, modelo B, o tamanho, modelo C, o tamanho, modelo C, outro tamanho, modelo E, modelo D, tá? E daí aqui começava os desenhos das placas, ó. Modelo A, modelo B, modelo C, e aqui aparecia A1, B1, B2, B3, cada placa ela aparece literalmente como ela está aqui, ó. Modelo 6C, tá aqui, ó, é o Largo Tarubá, 4C, Largo Naipi, 5C, Auditório Naipi, e aí ia, né? Todas as placas foram, ó, os ícones aqui sendo utilizados, né? Os ícones sendo utilizados em cada plaquinha. Eu não preciso mais cotar todas elas, por quê? Porque elas já estão cotadas aqui anteriormente, né? E aqui ia todo a placa, os projetos de todas as placas. Tinha uma placa que era para ser um modelo mesa, tá? Que aqui ia ter o mapa do centro aqui, né? De convenções. Tá? E aqui tinha a papelaria gráfica. Aqui não aparece, tá? Mas porque isso aqui não é o manual de identidade. Isso aqui já é a apresentação geral para eles, né? E aqui está a logo que na época nós desenhamos. Eu e mais 2 amigos. A Valéria Costa e o Xavier Benites, que nós desenhamos juntos na época essa logo, né? Até o Xavier que teve grande participação nessa logo aqui, né? E o que acontece, então, houve a aplicação da logo na papelaria e depois nas placas, tá vendo aqui, ó, a referência com a logo, né? O vínculo com a logo. Então a ideia era valorizar isso aqui como o símbolo do centro de convenções, tá? E ele é oriundo da própria marca, tá vendo? E aqui a pasta, o envelope, o cartão de visita, o papel carta, ou seja, tudo estava sendo encaminhado para uma nova posição estética lá do centro de convenções, a sacola, né? A ideia era revitalizá-lo, né? Aqui estava o totem de entrada, né? Um totem gigante de 7,5 metros, tá? Veja então que esse projeto aqui dá para você ver de novo um projeto de sinalização, onde aparece aqueles elementos que eu falei para vocês. As plantas de localização, veja que não tem nada escrito na planta de localização. O que está escrito é só tá o nome da placa daquele lugar. Porque é isso que é o projeto de localização, né? A planta de localização. Planta de localização, planilha quantitativa, né? No caso essa aqui mais complexa, o conceito gráfico que na época tinha e o que? Os modelos das placas daí com cotas e tudo certinho. Uma vez que eu apresentei o modelo A, modelo B, modelo C, modelo CC, modelo D e modelo E, pronto, já está tudo normatizado. Agora, a aplicação de todas as placas como elas de fato são. E por último, as papelarias aqui que foram utilizadas, tá? Gente, isso aqui, vocês não vão precisar fazer tudo isso aqui, tá? Claro que não. Vocês vão fazer bem mais simples, mas vocês vão fazer algo semelhante. E isso é o grande ponto assim dessa relação da arquitetura, tá? Com o que eu quero dizer para vocês, esse é um grande link e muito real, tá? Da arquitetura com a comunicação visual. Mas além dessa, por exemplo, qual outros links que tem? Eu falei para vocês, se você vai projetar uma farmácia, um supermercado, uma loja aí na Avenida Brasil, ou qualquer outra
ou qualquer outro estabelecimento comercial, inevitavelmente você vai ter que trabalhar com pelo menos a fachada desse lugar, pelo menos alguma outra placa menor. Ou seja, o arquiteto tem que ter uma desenvoltura para falar sobre esse negócio. Às vezes o cara pega tudo, então ele vai subcontratar lá um cara que faz fachada, um cara que faz placas, e o arquiteto tem que ter essa ferramenta, né? Tem que ter um conhecimento mínimo sobre comunicação visual. Isso é ponto pacífico. Agora, você também, amanhã ou depois, você vai estar no mercado. A tua empresa também tem que ter uma marca. A tua empresa também tem que ter uniforme, papelaria e tal. E você pode até subcontratar outra pessoa, né? Eu já fui contratado por escritórios de arquitetura para projetar uma marca de escritório de arquitetura, né? E o que acontece? Mas o arquiteto também tem que interagir com isso, entendeu? E nesse sentido é que a gente deu para vocês as teorias do primeiro bimestre e agora a gente está fechando o segundo bimestre com toda essa panorâmica geral, né? E vai culminar com um manualzinho básico de comunicação visual que vocês vão aplicar daí no centro de no mercado municipal, tá, gente? O que vai acontecer lá? Vocês vão criar uma marca, vão normatizar a marca e vão normatizar algumas aplicações, que daí eu vou passar para vocês, ainda hoje eu quero ver se eu passo para vocês como que vai ser o nosso manual, tá? Beleza? Até aí tudo bem? Todo mundo consegue ver a minha lousa aqui de Buenas, né? Deixa eu só... Legal. Pessoal, olha só. Então, a primeira coisa que nós falamos no segundo bimestre é a questão de marcas. Ou seja, a criação da marca, né? Mas depois nós falamos que uma marca, depois que ela está criada, ela vai ser aplicada e normatizada. Mas daí surge a questão dos manual de identidade. Certo? Manual de identidade. Esse manual de identidade, ele tem dois pesos, ou como que eu posso dizer para vocês? Ele normatiza em duas etapas. Primeiro, ele normatiza a própria marca, e essa normatização da própria marca, o que é? É quando você está dizendo, olha, o afastamento, como que ela assina na horizontal, como que ela assina na vertical, o positivo, o negativo, a redução, o conceito do logotipo que você usou, o conceito do símbolo que você usou. Ou seja, você está normatizando só a marca. Tá, beleza. Áreas de afastamento, áreas de segurança, aquilo que eu falei. E depois ela normatiza o quê? Vamos colocar aqui. Normatiza as aplicações. Ou seja, os manuais, né, o manual normatiza a própria marca e as aplicações da marca. E o que é a norma das aplicações? Cartão de visita, papel carta, envelopes, uniformes, automóveis, frotas. Exatamente. Achei que fosse só eu. Oi, diga, Gleice. O que vocês falaram aí que eu não ouvi? Eu só vi agora. A tela está invertida, então deixa eu corrigir. Eita, agora ficou tudo preto e branco. Tudo amarelo, azul. Aí, agora tá certo, né? Pra vocês? Ah, tá. Pra mim fica invertido assim. Mas tudo bem. E o que acontece? Então, normatiza as aplicações, tá? Normatiza as aplicações. Esses são os dois pontos principais do manual de identidade. Pois bem, outra coisa que é importante agora, que é
inerente desse segundo bimestre é justamente vocês entenderem que existe o que a gente chama de projeto de sinalização, tá? Projeto de sinalização também está no mundo que a gente chama de sinalética, tá? Um outro nome que se fala para projeto de sinalização são a questão da sinalética, ou seja, é uma outra forma de falar também, tá? Mas projeto de sinalização. E o projeto de sinalização tem que partes? Ele tem 3 partes principais também. Quais são elas? Primeiro, a planta de localização ou localizações, porque é o seguinte, nessa planta de localização você vai dizer assim, olha, aquilo que o projeto arquitetônico você projetou e fez, lá na planta de localização vai aparecer assim, ó, recepção, corredor não sei das quantas, banheiro não sei das quantas, sala de reuniões, tudo aquilo que precisa ser sinalizado e que aparece no seu projeto de arquitetura, no projeto arquitetônico, no projeto de sinalização é exatamente aquilo que você precisa sinalizar lá, que está o nome. Tá? Outro ponto do projeto de sinalização é justamente a planilha quantitativa. Planilha quantitativa, ou seja, nessa planilha quantitativa vai aparecer o nome da placa, a quantidade que é, o que está escrito na placa, basicamente essas 3 coisas. O modelo da placa, o que está escrito na placa e o nome da placa. Depois eu passo isso lá para vocês no manualzinho lá que vocês vão seguir, então vocês vão ver que é mais fácil lá, vocês vão entender melhor. Tá, mas isso é o outro ponto do projeto de sinalização. E o terceiro e último ponto justamente é o layout das placas. Esses layouts das placas nada mais é do que os modelos das placas, tá? Veja, então são esses 3 pontos principais do projeto de sinalização. A planta de localização, a planilha quantitativa e o layout ou os layouts das placas, tá? Então esses são 3 esses pontos. Gente, se nós pegarmos esse entendimento, se você, disso que a gente tem falado com vocês, se você pegar, digamos, 80% do entendimento disso e mais 80% daquilo que nós falamos no primeiro bimestre sobre critérios e cuidados da diagramação, e você pegar isso aí, e se familiarizar com isso e tal, eu digo assim, você como um futuro arquiteto, tá? Hoje eu estou, digamos, sensibilizando vocês para esse entendimento. Mas o que acontece? Se você pegar isso tudo que a gente falou e abordou nessa disciplina de comunicação visual e ter um bom entendimento e conseguir assim ter uma certa segurança, um certo domínio sobre isso, eu digo para você, você é um arquiteto já capacitado, assim, já está se profissionalizando cada vez mais. É ruim, viu, gente, você chegar num profissional lá, o cara chega e diz, não, eu só sei bater prego. Mas você não consegue apertar um parafuso? Não, só sei bater prego. Daí você fala com o outro, não, só sei apertar parafuso. Não sei bater prego. Não pode, um arquiteto, já diz, né? É o topo do negócio. Um arquiteto tem que ter um conhecimento mínimo e um conhecimento bom sobre o mundo da comunicação visual ou do design gráfico. Esses tópicos que nós abordamos, tanto do primeiro bimestre como agora do segundo bimestre, é o que tem de mais relevante para vocês. Eu poderia falar sobre... Cadê? Olha só. Esse aqui, é um livro, Curso de Design Gráfico, completo,
não sei o que, tá? Aqui, quando você entra aqui, ó, nesse negócio, ele está falando sobre estilos de diagramação, sobre tipologias, no sentido assim, é mais conceito, e por aí vai. Gente, não tem nada dizendo assim sobre o uso da cor. Fala algumas coisas, é claro, não é que não tem nada, diz, mas até fala aqui das matrizes, claro que fala, né? Mas o que eu digo assim, para a questão de um arquiteto se orientar, ele precisa ter essa visão mais ampla. E aquelas 11 diretrizes que nós falamos, elas já cobrem grande parte da necessidade do projeto gráfico, tá? O que aconteceu? Parece que apagou uma luz, ficou mais escuro aqui. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos. Tá meio escuro. Não estava assim. Bom, então com isso a gente praticamente expande e cobre todos os principais tópicos que vocês, futuros arquitetos, precisam ter, tá? Em termos de conhecimento de comunicação visual. Beleza? Então, pessoal, agora eu quero deixar o espaço totalmente aberto para vocês, né? No sentido do nosso projeto. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nós temos aí algumas semanas de trabalho, né? Hoje, dia 1º de junho, nós temos essa semana que vem, nós temos 4 semanas, ou seja, um mês contando com essa. Então agora, a partir essa reta final, eu vou fazer com vocês assessorias sobre o nosso projeto. Primeiro, a criação da marca. Segundo, a criação do manual de identidade básico. E nesse manualzinho vai ter lá um exemplo de sinalização, tá? Então tem um tempo bom para fazermos isso. Dá para fazer isso no AutoCAD, dá para fazer isso no CorelDRAW, né? No CorelDRAW seria o melhor local assim para vocês trabalharem, tá? Será que foi os botões então? Tipo ali de estilo. Certo, pessoal? Beleza? Então tá, gente. Por hoje é só, mas eu estou à disposição de vocês até as 20h40 para tirar dúvida. Se vocês quiserem, professor, já fiz isso, e me mandar no WhatsApp, né? Já pode compartilhar comigo também, tranquilo. Professor, eu queria uma orientação sobre isso. Agora eu vou começar literalmente assessorias com vocês, tá? Semana que vem começa o assessoramento. Isso, semana que vem daí eu vou fazer que nem os outros professores estão fazendo. Pegar o nome de vocês, dividir no tempo e você de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, pra gente ir conversando no chat daí, né? Aqui no Google Meet. O que você falou, André? Não entendi. Pode ser... É uma pergunta ou é uma afirmação? Desculpa. Afirmação. Legal. Claro. Pode ser, sim. Que seria bom por horário. Isso mesmo. Por horário. Fica melhor. Pra gente ir falando, né? Pessoal, minha sugestão para vocês é que vocês façam uma pesquisa prévia de marcas de mercado, tá? E que vocês vão, daí a partir do conceito de vocês, né? Lembra de amarrar esse conceito direitinho. Eu acho que hoje à noite, mais ao final da noite, ou amanhã de manhã, eu já postei para vocês as diretrizes do projetinho final, tá? Que no caso, deixa eu ver se eu tenho um aqui para vocês verem. Oi.
Isso mesmo, aquele lá são as orientações para vocês fazerem as marcas. Tá? Essas são as aulas que a gente viu que eu fiquei devendo para vocês lá, né? E essa semana eu vou colocar ainda agora a parte das referências de manuais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um exemplo de um manual. Isso aqui não foi devolvido, né? Olha só, a capa do manual já faz parte da diagramação. A criação da logo, a indicação da tipologia, mercado municipal e Biporã. Os alunos que fizeram isso aqui. Manual de identidade. Daí começa lá. Vocês vão fazer bem parecido com isso, tá? Índice. Tá vendo? Página 1, 2, 3, 4, 5, daí. Introdução ou apresentação. O manual de identidade, vocês vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, como aquele que eu fiz lá. E observe que cada página do manual, ela é uma diagramação também, tá, gente? O tipo de página, o tipo de linha, isso também faz parte da nota. Essa equipe estava indo tão bem e daí no final fez tudo errado. O conceito do símbolo, o que significa o símbolo que eles propuseram? Daí está explicado, o símbolo, o mercado, o que significa? Isso aqui tem a ver com aquilo que eu falei. O conceito tem que estar ligado, ou melhor, o símbolo tem que estar ligado conceitualmente ao negócio. É uma das primeiras coisas que a gente falou no projeto de marca. Uso do contraste, né, tal. O logotipo, ou seja, por que está escrito assim, que letra que é, por que foi escolhida essa letra, tá? Você está justificando, está apresentando. Depois, cores institucionais, não precisava estar aqui de novo, só podia estar só essas cores. E daí aqui, amarelo significa luz, calor, descontração, otimismo, alegria, prosperidade, felicidade, uma cor que inspira e desperta a criatividade, tá? É legal você falar sobre a psicodinâmica das cores, mas falar mais no sentido de por que você usou e não falar no sentido que você usou, por que você indicou para esse mercado. E não falar o que está na nossa teoria, tá? Mas tá bom, considero que vale a pena lá, né? Colocou a indicação das cores. A assinatura da marca. Então, tem essa assinatura, faltou descrever. Assinatura horizontal, assinatura vertical e assinatura de eixo neutro, de alinhar, porque ele fica quase quadrado, assim, tá vendo? 3 assinaturas nesse caso aqui. Normalmente eu peço 3 assinaturas também. Vai estar orientado lá. O teste positivo e negativo da marca. Tá errado aqui, deu um errinho, mas tudo bem, tá? Positivo e negativo. E tem que escrever também o que é positivo e o que é negativo. Porque o manual vai ser usado muitas vezes por pessoas leigas também, né? Área de segurança, eles até indicaram, né? Aqui. Mas quanto que é? Quanto que é? Não falou quanto que é. Tem que falar. Você acha, digamos que o X fosse a altura da letra. Então seria 2 vezes X, metade de X, 1/3 de X. Você sempre acha alguma coisa da marca. Por exemplo, poderia ser a altura de um triângulo. Ou a altura inteira do símbolo. E você as distâncias você coloca em função de alguma parte da própria marca. Por isso que fica em função de X. E X é você quem vai dizer que X que é. Então aqui já falhou, né? Daí aqui, aplicação em papelaria. Olha só o que eles fizeram, gente. Uma das coisas que eu falo lá com vocês na composição 1, eu falo assim, gente, uso de contraste é importante e tal. Daí eles apresentam uma papelaria que é amarela em cima de um fundo amarelo. Parece que matou daí. Para que fazer isso? Que erro crasso, né? Perdeu o impacto a papelaria. Embora a diagramação ficou legal, a diagramação do cartão, a diagramação de um lado, o envelope ficou bacana, o papel carta ficou mais ou menos, ficou muita área de amarelo nesse papel carta e tal, né? Mas tá aqui, mas fizeram, né? Embora eu acho que foi um erro assim, muito crasso ali. Aplicação na frota, eu disse para aplicar numa van, daí aplicar, ficou bonitinho, ficou ótima essa aplicação. Mas o que faltou aqui? Qual o tamanho dessa aplicação? Eu tenho que pelo menos dar uma referência em relação ao tamanho da carroceria, digamos assim, 1/2 de X, eu tenho que dar, ou então não, é 2 metros mesmo, eu tenho que sempre dizer que tamanho que eu estou pensando na minha aplicação, tá? Eu estou mostrando para vocês o exemplo de um manual.
aqui o crachá e o uniforme. Na época eu pedi só o uniforme, já estava bom, mas eles ainda colocaram boné e não sei o que, né? Desconfio que, não sei se eles foram só eles que fizeram, porque quem que fez isso aqui, não sei, não me lembro se eu pedi isso aqui, mas tá. Mas o que está errado dessa página? Não tem medida nenhuma. Não tem nenhuma medida em relação a... Não, se é para pôr no bolso, tem que ser lá 10 centímetros. Então tem que indicar esse tamanho, tá? A calça, se é preta ou é azul, que cor, né? Mas a diagramação em si está bonita, tá? Faltou orientação, porque o manual serve para normatizar e não para ficar só de bonitinho. Aqui, ó. Fachada. Fachada legal. Pegaram a fachada do real do projeto deles e colocaram lá. Beleza. Pergunto, qual é o material? Que tamanho que tá isso aqui? Não tem indicação nenhuma. Faltou tamanho, faltou material, tudo, né? Não adianta fazer. Isso aqui não é projeto. Isso aqui é desenho. É projeto de sinalização. Tem que ter medida e indicação do material. Para isso que eu vou orientar vocês. Tá? Professor, que letra que eu coloco? Daí vou mostrar para vocês. Placas de sinalização. Então, ó, bonito os projetos também. Gostei. Mas não tem medida e nem indicação de material. Fica um negócio surreal, né? Por isso que eles estavam um projeto bacana, mas que tiraram 7,5, né? Podia ter tirado 8,5, 9, né? Se tivesse as 10, sei lá, né? Podia, se tivesse toda a indicação. Daí, gente, planta de localização. Eu falei para todo mundo, imprima num tamanho A3 ou num tamanho A2 e dobre. Se é um A2, daí você dobra no meio e vira um A3. Se você dobra no meio, vira um A4 e daí encaixa. Não. Fizeram a planta inteira num A4. Daí você não enxerga nada. Não tem. Isso aqui não significa nada. Está muito pequeno. Isso aqui não é projeto. Então, o projeto, vocês têm o projeto. Faz num A2 para depois dobrar e ficar num A3. No nosso caso, gente, excepcionalmente, nós estamos num período de tempos online, né? Ou seja, no caso, vocês vão fazer daí o projeto gráfico, né? Mas desde que tenha legibilidade, não pode ficar aqui, não dá para ler nada, né? Então, esse é o probleminha aqui. E por último... Oi? Exato, pode ser também. Ó, e esse aqui, ó, seria a planilha quantitativa, que no caso deles está totalmente insuficiente. Pela quantidade de placas, eu tenho aqui eu tenho 3 tipos de placas apenas. Isso não existe num projeto de um mercado inteiro, você ter só 3 tamanhos de placa, né? E não está dizendo o tamanho, né? A quantidade está aqui, mas o nome também. Olha só, box, sanitário, serviço. Será que é só esses 4 elementos que existem no mercado inteiro, né? Então também está insuficiente. Embora as cores estão boas, os projetos iniciais são bons, tal, né? Mas no finalzinho lá, deixou muita coisa a desejar, tá? Ficou com 7,5 aí, pessoal. Tá bom? É mais ou menos isso que eu vou orientar vocês. Tem mais uma coisinha depois, ainda na outra aula que eu vou falar pra vocês, mas por enquanto, gente, é isso aí. Beleza? Deixa eu fazer a chamada, tá todo mundo aí? São os mesmos... Oi? Professor, esse trabalho ele dá para fazer em dupla, né? Dá pra fazer em dupla. Ok, então para a próxima aula seria só os assessoramentos e umas coisas teóricas que o senhor vai dar, então, né? Isso mesmo. Como eu vou assessorar cada um de vocês, por exemplo, normalmente para as últimas, sei lá, as últimas 2 semanas, que daí os alunos já definiu a marca, as cores, a tipologia, daí começa a fazer a aplicação. Daí quando chega na hora de fazer a placa, daí eu vou dizer, olha, sobre placas, você pode indicar isso aqui no teu projeto. Placa em caixa metálica com luz LED, ou placa com letras, caixa em PVC expandido. Daí é uma orientação sobre o tipo de material que vocês podem fazer a sinalização, que é essa última aula que eu, daí não é bem a aula, que daí eu vou assessorar, daí todos vocês vão mostrar essas aulas, esses slides específicos, né? Mas é isso aí. Obrigado, senhor. Nada.
Pessoal, acho que tá todo mundo aí, né? Deixa eu ver, são 10 pessoas. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui. O Ali já tá, eu dei presença. A Amanda Frasson também. A Andriele também. A Bruna Aliati, ok. Bruna Maria, não, né? Eduardo Taborda, também não. Eduardo Miller tá aí. Eduardo Ribeiro, entrou depois? Não, não vi. Não. Franciele, tá aí a Fran. A Jéssica tá aí. A Gleice tá aí. O Igor. Igor, parece que eu vi o Igor entrar, né? O Igor ficou sem luz. Tá bom. Ok, mas coloquei a presença. O Lucas Fernando Lopes tá aí também. O Lucas Manuel tá aí. A Luísa, não. A Maria Eduardo Oliveira tá aí, ok. A Rafaela hoje não apareceu, né? Não, a Rafa não. E o Vinícius também não. Então tá bom, gente. Por hoje é só, tenham uma boa noite. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês aí até o horário normal, né? E se precisar fora do horário também, pode contar com a gente, tá, gente? Manda um WhatsApp e a gente vai conversando. Boa noite, Fran. Tudo de bom? Uma boa noite para vocês aí. Tchau, Gleice, boa noite. Boa noite, Eduardo, Maria Eduarda, Duda, boa noite. Ok, Ali, boa noite, Ali. Boa noite, Lucas. Valeu, Lopes, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo de bom?